Bom dia, mensagem para o dia de hoje. Lembrando que essa mensagem é atemporal. Se você chegou aqui nesse vídeo, com certeza tem alguma mensagem do universo do todo para você. Não é coincidência, tá, gente? Nada é por acaso. Você não chegou aqui por acaso. Pega o que ressoa com você, o que não ressoa, joga fora. Tá bom? Vamos lá? Você não assusta as pessoas porque você é forte. Você assusta porque você as lembra do que elas esqueceram em si mesmas. Isso, gente, cria um padrão invisível no campo. Quando você se conhece de verdade, a sua presença muda, então nem todo mundo sabe lidar com isso. O problema nunca foi a sua luz. O problema é o desconforto que a sua luz provoca em quem vive no automático. Porque a verdade, quando entra numa sala, ela desarruma tudo. Ela não pede licença, ela só revela. E é isso que está acontecendo com você. Entenda uma coisa, existe um tipo de liberdade que incomoda. Essa liberdade não faz barulho, ela não precisa fazer barulho, mas ela é impossível de ignorar. E muita gente não gosta dessa verdade que vem em você. É a liberdade de quem parou de pedir permissão, sabe? Para existir como realmente é. A massa, né? Muitas vezes prefere aquilo que é conhecido muito mais do que a verdade. Aliás, a maioria das pessoas prefere isso. Mesmo que o conhecido seja doído, dê uma falsa segurança, muita gente prefere o conhecido. Mas você veio para quebrar esse feitiço de repetição. Você veio para lembrar que viver não é só se encaixar, é se revelar. E muitas vezes isso incomoda muitas pessoas. Muito mesmo. Então, tira da cabeça que o problema é você, não é? Porque quando você conhece a si mesmo, seu campo energético muda. A sua frequência fica mais limpa, mais firme, mais viva. E isso cria o quê? Magnetismo. O magnetismo quântico silencioso, que é quase invisível, mas é perceptível para os outros. As pessoas podem até não te entender, mas elas sentem a sua presença antes mesmo de pensar nela. É como você entrar numa casa e sentir que alguma coisa mudou no ar. Então, não precisa de explicação, porque a vibração falou antes. Já sentiu isso? Quando você entra num lugar, você sente a energia daquele lugar sem precisar explicar, às vezes você nem quer ficar ali. Ou às vezes você se sente super bem e quer ficar. É disso que eu tô falando. Você não nasceu para ser domesticado. Nem pela opinião, nem pelo medo, nem pela necessidade de aprovação. Existe em você uma força que é rebelde, mas que é sagrada. Uma chama que não aceita viver em jaula. Porque a sua alma reconhece a liberdade. Ela quer a liberdade. Então, toda pessoa que desperta um pouco mais dentro de si se torna, aos olhos do mundo, um pouco difícil de absorver, sabe? De engolir. Não porque essa pessoa seja arrogante, mas porque ela não vibra mais na frequência da submissão dos outros. E por isso, muitas pessoas não querem você. Elas se sentem incomodadas com a sua presença, mesmo sem elas saberem por quê. Aí elas começam a dar nome, falar que é por isso, por aquilo, se afastar, mas na verdade é porque a sua energia não combina com a delas. Porque a liberdade real não faz barulho, ela apenas se torna impossível de esconder. Como uma janela, né? Quando a gente abre num quarto que está abafado e de repente o ar refresca, o corpo percebe, né? Teve um rapaz que chegou no meu atendimento dizendo que ele se sentia demais em todos os lugares, ele não se sentia confortável em lugar nenhum. Sabe quando parece que não pertence?
Ele falava que não pertencia à família, não pertencia aos amigos, não tinha relacionamento, estava sempre sozinho. E aí na leitura dele apareceu que ele tinha aprendido a se diminuir para caber. Então ele fazia todo o esforço do mundo para tentar se encaixar. Só que lá no relatório mostrou que ele tinha uma liderança muito intuitiva, uma liderança muito forte. E por que que ele não punha isso para fora? Por que que isso estava escondido? Ele tinha medo de não pertencer. Ele queria pertencer, por mais que ele não se encaixasse em lugar nenhum, ele tinha uma necessidade de pertencimento ali. Quando ele entendeu isso, ele parou de pedir desculpa pela própria existência, sabe? Pela própria intensidade. E foi aí que tudo começou a melhorar para ele, porque ele simplesmente reconheceu quem ele era. E os outros ou se adaptam ou vão embora. E não importa se vão embora, você não precisa pertencer a lugar nenhum. Você só precisa pertencer a si mesmo. Isso você precisa. Então você não precisa ficar menor para ser aceito. Você não precisa ficar se escondendo, você precisa ser inteiro para ser verdade, para enxergar a sua própria verdade, para fazer sentido a sua vida para você mesmo. Essa mudança que parece simples mexe com todo o seu campo, assim como mexeu com esse rapaz que eu atendi, vai mexer com o seu, porque quando você para de se trair, a vida para de te apertar. Para de se trair, gente. Seu espaço interno se expande. Aí as coisas começam a fluir, às vezes você não sabe por que a vida não vai para frente. Você está o tempo todo se traindo, se sabotando, dando chute em si mesmo. Para de dar chute em si mesmo. Já não basta os outros? Sabe? Não tenta se encaixar à força. Você não precisa entrar em caixas que sufocam a sua essência, a sua originalidade. Porque isso é o seu poder. É isso que é o seu poder. E o seu desvio do padrão não é um erro, é a sua assinatura de alma. Seja quem você é. Não tem jeito, você veio aqui para isso. Todos nós viemos. Talvez você tenha sido chamado de difícil, de intenso, de esquisito, né? Como eu era, sempre fui chamada de esquisita. Minha vida inteira. Até que eu me convenci que eu era esquisita quando eu estava em depressão. Mas muitas vezes isso só significa que você aceita viver anestesiado. Você sente, percebe e questiona. Você não devia aceitar essa anestesia. Porque isso é para quem teme a verdade, sabe? Parece rebeldia, mas na essência é lucidez. O rebelde autêntico não destrói por destruir. Ele desperta pelo incômodo que ele causa no espelho dos outros. Ele mostra aquilo que ainda está preso, escondido, engessado, e é por isso que você incomoda tanto. Que ninguém gosta de ser confrontado pela própria inércia. Já percebeu isso? E você representa isso para muita gente. Existe um ponto em que a sua alma para de negociar, sabe? Ela simplesmente escolhe a verdade, ela cansa de fazer tipo. É quando isso acontece que o mundo tenta te puxar de volta, mas você já não cabe mais nesse mundo antigo, nesse antigo molde, porque a sua frequência mudou, ela expandiu. A verdade saiu. E o verdadeiro magnetismo nasce dessa coerência. Quando aquilo que você sente, pensa e sustenta, não está mais dividido em 1000 pedaços. Está concentrado. Aí você vira uma presença inteira. E pessoas inteiras sempre são mais fortes e mais temidas. Por isso, muitas vezes solitárias. Assim como eu sou. Talvez a sua missão hoje não seja agradar. Talvez seja sustentar quem você é, mesmo sem aplauso. Porque o aplauso vem e vai, mas a alma, quando ela é reconhecida por si mesma, nunca mais se abandona. Eu nunca mais me abandonei depois que eu saí da depressão, quando eu me encontrei. Existe uma liberdade que começa no silêncio, quando você para de explicar demais. Não precisa dar muita satisfação, não. Apenas seja quem você é.
Quando você deixa de se justificar por existir como você existe, esse silêncio não é ausência, é soberania. Põe na cabeça. Mas você é soberano de quem? De você mesmo, não dos outros. Você não quer saber de mandar em ninguém. Você é soberano da sua própria alma. Você reconhece a sua essência. E se alguém não consegue lidar com a sua verdade, isso não significa que a sua verdade está errada. Significa apenas que a presença dela toca feridas. E feridas não curadas costumam chamar o despertar de ameaça. Mas você não veio para diminuir a sua luz por conta dos outros. O rebelde, quando está alinhado, não luta contra o mundo. Ele apenas não trai o próprio centro, a própria essência. Isso basta para alterar o seu campo de poder ao seu redor. Uma pessoa em verdade pode mover mais energia do que ela imagina, do que uma multidão em repetição. Hoje você pode escolher não se moldar ao medo. Você pode escolher não amortecer a sua essência, não se anestesiar para caber no mundo dos outros, não se encolher. Você pode escolher sustentar a sua frequência com dignidade. Isso já é uma revolução silenciosa, uma revolução que começa aqui, ó, aqui dentro. Muda tudo. Dica para o seu dia hoje. Observa onde você está se diminuindo para ser aceito e faça um pequeno ajuste hoje mesmo, nem que seja só uma conversa, ou um não, ou uma decisão, não sei, você escolhe. Você é que sabe o que você precisa fazer aí, na sua vida. Mas esse gesto reordena seu campo e fortalece a sua presença. Tá bom? Esse é o recado de hoje. Cristal do dia. Labradorita. Número da sorte. 7. Cor do dia. Azul escuro. Incenso. Sálvia branca. Tá bom? Espero muito que esse vídeo te ajude de alguma maneira. Se você ficou até aqui, deixa para mim nos comentários de qual cidade você me assiste, que eu quero muito saber. Quem tiver interesse nos meus atendimentos, que são totalmente personalizados, voltados para a sua energia, mapa da abundância, leitura de alma, mapa astral védico, mapa profissional, dentre outros, link sempre na descrição do vídeo. Beijo, te vejo amanhã.